Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Certamente você tem ouvido uma voz feminina nos comentários esportivos da RBS TV. E se você for mais atento, vai lembrar que já acompanha ela há alguns anos. E mais do que isso, estará impactado pelo autoconhecimento que ela está demonstrando. O De Carrinho tem a honra de receber Heloíse Bordim, jornalista do Grupo RBS. Boa tarde, Elo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, gente, muito boa tarde, Cassiano, obrigado pelo convite, estou feliz de ter sido convidada para participar do programa, vamos nessa. Bora lá, vamos nessa. E Elo, antes de mais nada, conta para nós como que os caminhos te levaram ao jornalismo e a trabalhar com esporte. É algo que você sempre teve em mente? Então, esse interesse, ele passa muito pela minha família, que sempre foi muito consumidora de esporte, principalmente meu pai e meu irmão. O meu pai é daqueles fanáticos por futebol e por todos os esportes. É aquele cara que está sempre com a TV ligada em algum programa, em algum canal de esporte, assistindo algum tipo de esporte. Ele gosta mesmo. Então eu cresci nesse ambiente e o meu irmão também sempre jogou bola, chegou a sair de casa para ser jogador de futebol. O meu pai sempre treinou, eu sou do interior, né? Então meu pai sempre treinou times da cidade, sempre foi treinador, e quando eu era criança, a minha mãe trabalhava à noite, eu ficava com o meu pai, e meu pai me levava junto, porque não tinha com quem me deixar. Então, meu pai me levava junto para os jogos, então eu cresci muito nesse ambiente esportivo, e por consumir muito em casa, né, tá, a TV sempre ligada em um jogo, ou então em algum esporte, eu comecei a entender que eu queria seguir essa linha no jornalismo, porque era algo que eu já sabia, que eu já conhecia, que era natural para mim. Então, jornalismo, eu nunca tive dúvidas de que eu gostaria de fazer jornalismo, que eu seria jornalista, mas na hora que eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber que o esporte, o futebol, eram as coisas que mais me interessavam dentro da área do jornalismo, e aí assim foi. Bah, que legal, Elo. O jornalismo, então, ele chega na tua vida por meio do esporte. E o esporte de dentro da tua família, com o acompanhamento constante que existia, com teu irmão querendo ser jogador, com teu pai treinando times da cidade, e a Elo, ela é de Serafina Correia, cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, e que bacana, que bacana. E você foi para a faculdade, se formou em jornalismo, e você fez história aqui no estado, sendo a primeira mulher a comentar um jogo de futebol masculino por uma rádio FM. Foi pela Rádio Grenal. Relembre esse marco e o quanto a naturalidade é uma marca sua. Porque daqui a pouco a gente vai falar da RBS, mas você se caracteriza por uma comentarista que entra comentando e parece que já faz parte daquele processo há muitos anos. Tem muita naturalidade. Conta mais sobre isso. Então, quando eu comentei o jogo na Rádio Grenal, era um jogo entre Inter e Brasil, de Pelotas, e foi muito espontâneo, assim. A Marjana, que era a minha chefe na época, ela nem chegou, claro, eu já participava dos programas da casa, participava do programa do meio-dia, do Duplo em Debate, então eu já aparecia na rádio, ali como uma comunicadora, mas ela nem chegou a me consultar, assim, do tipo, tu tem interesse em ser comentarista? Ela um dia me escalou para esse jogo.
E aí eu só aceitei, nem questionei, eu falei, então tá. Claro que era uma época onde eu era estagiária, assim, tava começando, então eu me colocava muito para tudo, né? Eu tava disposta a experimentar de tudo dentro do jornalismo esportivo. Então ali foi quase como um experimento também, do tipo, não, vamos lá, vamos fazer, vamos ver se eu consigo. Na época eu tinha feito um outro jogo como comentarista no futebol feminino, ainda pela antiga CBF TV. Eu fiz um jogo entre Grêmio e São José, lá de São José dos Campos. Então, eu já tinha tido essa experiência, mas na rádio, obviamente não, com futebol masculino também não tinha essa experiência. Então, foi um desafio muito grande. Eu lembro que eu estudei muito, tava assim... Tava muito ansiosa só que ao mesmo tempo eu tinha uma coragem ali de ir lá e fazer e vamos ver o que vai acontecer. Então foi bem legal, foi um marco bem importante porque depois isso me levou a entrar na RBS TV. Escala é escala e missão dada é missão cumprida. Você foi muito bem, Elô, se destacou, ganhou notoriedade e parou no Grupo RBS. Então conta para a gente como que foi a sua ida para o grupo, fala das funções que tu desempenha até os dias atuais e também eu aproveito e entro no tema do futebol feminino. Ele tem qual espaço para você? Como que é a busca por informações em um segmento que ainda está em desenvolvimento? E em que estágio você sente que o futebol feminino está neste momento na questão de engajamento com o público? Eu vou para o Grupo RBS logo depois desse acontecimento, desse jogo. Na época eu ainda era estudante de jornalismo, então eles me ofereceram uma vaga de estágio no Globo Esporte, que é onde eu estou até o momento. Então eu entrei como estagiária e fazendo ali a função na redação, né? Ajudando nos programas, ajudando com os textos, ajudando com redes sociais, auxiliando no dia a dia, bem trabalho de estagiária, assim. E logo depois, alguns meses depois, eu fui contratada como assistente, porque eu ainda não era formada. E segui nessa função. Só que, claro, aí fui desenvolvendo a escrita, né? Os textos para TV, a edição dos textos para TV, das reportagens. Os repórteres deixam escritas as reportagens e o editor de texto tem que pegar no dia seguinte para depois ela ir ao ar, né? Então, fiz por muito tempo e ainda faço esse trabalho de edição. E aí, quando eu me formo, aí sim sou contratada como editora de texto. Então, que aí é esse trabalho mesmo de edição, de pegar a reportagem, de ler os textos, de escrever as notas para o Globo Esporte. É um trabalho diário que geralmente para o Globo Esporte se faz de manhã até o horário do Globo Esporte, que é 13h. Então, esse foi o meu trajeto, estagiário, depois assistente e depois edição. E as outras coisas foram surgindo, né, no caminho, as outras oportunidades dentro do grupo RBS, né? O futebol feminino, ele entra e me acompanha desde o início. Na verdade, o futebol feminino, ele me acompanha já da época da Rádio Grenal. Eu sempre tive muito interesse. Na faculdade, era uma pauta que eu gostava muito de trabalhar, era uma pauta que eu queria fazer, porque eu queria mostrar para as pessoas principalmente o papel da mulher no futebol, sabe? Eu gostava muito desse tema. Então, eu sempre buscava esses assuntos e quando eu entrei no Grupo RBS não foi diferente. Sempre foi uma pauta que eu puxei muito e provoquei muito dentro da redação que se fizesse. Vamos lá, vamos fazer, vamos dar essa notícia aqui, vamos fazer essa matéria aqui, vamos ir lá ver como é que é, vamos entrevistar a jogadora, vamos contar essa história. Poxa, é Inter, é Grêmio, a gente tem que dar as notícias também de Inter e Grêmio feminino. Então, isso sempre foi algo que eu levei muito comigo e que eu consigo ajudar, né, a colocar isso mais na mídia tradicional, como um programa tão importante como o Globo Esporte, que passa desde alguns anos já a dar muito espaço para o futebol feminino. Então isso é muito importante. E sobre a busca por informações, né, que o segmento está se desenvolvendo ainda,
Eu acho que é o acompanhamento, acho que hoje em dia os jogos eles são muito mais televisionados, claro que não necessariamente em TV aberta, mas ainda assim são muito televisionados. Acho que o assunto e o interesse das pessoas nas redes sociais também, ele aumentou muito, então existe gente, por exemplo, produzindo conteúdo sobre futebol feminino, e existem páginas que acompanham, existem canais que acompanham, então eu sempre busco por ali e sempre, claro, acompanhando, assistindo os jogos, conversando com os assessores, é algo que eu faço diariamente, né? Que eu acompanho diariamente isso. E sobre o engajamento da torcida, eu acho que ele está acontecendo, acho que ainda não é total, né? Por exemplo, se tu pegar a torcida de Inter e Grêmio, não é toda a torcida do Inter que acompanha as Gurias Coloradas, não é toda a torcida do Grêmio. Mas, às vezes, a pessoa ainda não tem o costume de ir no estádio, porque, aliás, elas não jogam sempre nos principais estádios, mas a pessoa não tem o costume de ir assistir no estádio futebol feminino, mas sabe que o time tem um time feminino, sabe o nome de algumas jogadoras, e isso vai levando, né, tempo ao tempo, conforme o time vai se desenvolvendo também. Por isso que a gente cobra muito que Inter e Grêmio estejam na ponta do futebol feminino, porque isso desperta o interesse do torcedor. O torcedor, ele torce para o time e ele quer ver o seu time bem. Então, se o time estiver bem também no futebol feminino, ele vai passar a acompanhar, ele vai passar a torcer. Então, isso é muito importante. Você, no fim, toca em um ponto que para mim é essencial, que é puxar pelo amor. O torcedor do Grêmio, do Inter, eles torcem para qualquer coisa que a instituição estiver envolvida. É torneio de base, se tiver torneio de peteca, de vôlei, de futsal, vão acompanhar e vão torcer. O que vai dar mais engajamento é o nosso trabalho, aí entra a nossa parte, que é a cobertura que a gente vai dar a isso. Claro que, também fazendo a meia-culpa, a cobertura que a mídia dá, ela é em cima do que a audiência está pedindo. E o aumento a gente nota gradativamente que vem ocorrendo. Só não podemos ter a comparação de daqui a pouco não ter um tempo semelhante ao futebol feminino do que tem o masculino e achar que isso diminui o futebol feminino. Não. Já está enraizado nas pessoas há 100 anos e mexe com milhões em dinheiro e em emoção, no quesito de pessoas, de quantidade de pessoas. E o outro está no crescimento, está neste caminho. Daqui a 5, 10 anos, provavelmente o avanço vai ser maior ainda, porque quando a gente olha 5, 10 anos atrás, evoluímos já bastante. E esse trabalho aí que tu desempenha, ele é fantástico, porque é aquele trabalho de formiguinha. Degrau a degrau, vai deixando tudo redondinho e ao telespectador, no caso da televisão, ou o ouvinte que recebe as informações com a melhor qualidade e uma opinião embasada. E, Elô, seguindo aí no nosso bate-papo, das coberturas e programas que tu participou até o momento, quais os mais marcantes? E quem são os profissionais, pergunta interessante, que mais te inspiram, tanto aqui no estado como fora também? Sobre as coberturas, né? É difícil escolher e às vezes até lembrar, porque a gente vive tanta coisa. Mas vou destacar duas que eu vivi como editora de texto, que é uma função que eu ainda exerço,
que são as Olimpíadas de Tóquio e as Olimpíadas de Paris, porque eu acompanho muito esporte olímpico, é algo que eu gosto muito. Às vezes na correria do dia a dia eu não consigo tratar e dar a atenção que eu gostaria, mas é algo que me interessa e que me prende os olhos, assim. A Olimpíada é algo que me prende muito, e eu trabalhei nessas duas, claro, não fui até lá com a equipe, mas daqui de Porto Alegre eu fiz um trabalho onde eu consegui me conectar muito com quem estava lá. Eu fazia essa ponte entre as pessoas que estavam lá, né, da TV, a Alice Bastos Neves, por exemplo, com o pessoal que estava aqui e com o conteúdo que ia ao ar aqui no Globo Esporte, no Jornal do Almoço, enfim. Então, no Bom Dia Rio Grande, que eu lembro que eu fazia horários muito da madrugada, né, para pegar o fuso horário. Então, foram duas muito marcantes. E no futebol, eu acho que eu coloco a final do Gauchão do ano passado, que foi quando eu fiz o meu primeiro jogo pela RBS TV como comentarista, e a do ano anterior, a final do Gauchão do ano anterior, porque foi quando eu fiz o meu primeiro jogo como comentarista na Rádio Gaúcha. Foram os meus 2 pontos de estreia. Então, a cobertura desses 2 jogos, dessas 2 finais, do Gauchão de 2024 e Gauchão de 2025, eu coloco muito elas como viradas de chave. Então, isso para mim foram bem marcantes. Sobre os profissionais que me inspiram, acho que são muitos que eu gosto. Eu vou começar pelo eixo Rio-São Paulo. Eu gosto muito da Renata Mendonça, é uma comentarista que eu acompanho muito e que eu gosto das opiniões, eu gosto de ver ela, eu gosto de ver como ela se coloca. Eu gosto muito da Ana Thaís Matos, porque ela desbravou e ela alcançou um lugar muito importante, onde, se hoje eu consigo me ver nesse espaço, que ainda às vezes é difícil, né, eu me enxergar ali e me enxergar merecedora, foi porque pessoas como a Ana Thaís chegaram lá e enfrentaram muita coisa para chegar lá. Então, são 2 mulheres que eu admiro muito. E aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que os meus colegas de Grupo RBS, no geral, eu tenho uma admiração muito grande. A Alice Bastos Neves, que se transformou na minha amiga, mas é uma grande inspiração, porque é uma mulher resiliente, é uma mulher criativa, é uma mulher entregue para o trabalho, e é uma amiga que eu tenho. Então é uma das minhas grandes inspirações. Assim, a Kelly Costa, que é uma amiga que trabalhou aqui comigo, trabalhou com a gente no Globo Esporte, foi para o Rio de Janeiro, junto com o Bruno Halper, que é outro cara que eu admiro muito como repórter. Tem a Milena Costa, que também é outra pessoa que está ali do meu lado. Então, são muitas pessoas, né? Os meus colegas de Grupo RBS são pessoas que eu realmente admiro, porque eles são muito bons no que eles fazem. Ah, com certeza. Você tem colegas muito especiais, e as referências que você deu também aí lá do eixo Rio-São Paulo são ótimas. A Ana Thaís Matos, por exemplo, ela comenta jogos da seleção brasileira na TV Globo. Comentou os jogos do Brasil na última Copa. Então, ela lá em cima é um exemplo e é um estímulo para todo o universo feminino, que tem capacidade de estar também incluída nisso, como é o seu caso, participando já de transmissões da TV como comentarista. E tu é mais da TV, mas eu vou te fazer essa questão: rádio, impresso ou TV? Algum destes meios, Elô, te cativam mais? E quais sonhos tu ainda quer realizar na profissão? Essa pergunta é boa, porque quando eu estava na faculdade, sempre quis fazer TV, exatamente por aquilo que eu falei, TV ligado o tempo todo, sempre quis fazer TV. E aí, quando eu entrei no jornalismo e na faculdade, eu pensei, eu quero fazer TV, eu não quero fazer rádio, não tenho interesse em fazer rádio. Nem sei ouvir direito o jogo no rádio, é tudo uma correria. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Rádio Grenal, e o rádio, ele é simplesmente apaixonante. A gente brinca que o rádio é uma cachaça, porque ele vicia demais. É muito bom o rádio, é muito legal. Eu me apaixonei pelo rádio, assim, completamente na época da Rádio Grenal. Depois surgiu a oportunidade, então, né, da tão sonhada vaga na TV, e eu realmente amo TV. Então, eu sou muito dividida.
entre rádio e TV, porque o rádio tem aquilo do momento, sabe? É aquilo, tu abre o microfone, tu tá falando e é aquilo que tá acontecendo e aquela adrenalina. E a TV, claro, ela tem os momentos do ao vivo, mas a TV, ela também tem uma coisa de preparar, sabe? Preparar o cenário, preparar a luz, preparar o enquadramento para que tudo fique o mais bonito possível. Então, eu gosto muito também desse lado visual, sou muito dividida, completamente dividida entre rádio e TV. E sobre sonhos, eu acho que eu pretendo realizar um sonho ano que vem, que é fazer uma Copa do Mundo, né? Teremos a Copa do Mundo feminina, então eu vou estar realizando um sonho de fazer uma Copa do Mundo em casa. Claro que ainda quero ir também para uma Copa masculina, em algum momento, tomara, e Olimpíadas. Olimpíadas, assim, é uma coisa que me brilha muito os olhos e gostaria muito. É o sonho de todo jornalista esportivo, né? Copa e Olimpíada, e eu não vou ser diferente. Eu acho que eu tenho um outro sonho também, que é agora, nesse papel de comentarista que eu estou ocupando, sabe? Eu quero colocar mais, através da minha presença ali, colocar mais mulheres. Então, eu gostaria muito que... Esse também é um sonho que eu tenho, sabe? Que lá na frente eu consiga olhar e ver que eu comecei ali uma sementinha que outras já tinham plantado e isso vai além, sabe? Eu tenho muito disso também. E vai conseguir, tenho certeza. A TV, como tu disse, ela tem, digamos, roteiro. Ela é mais fácil de fazer um roteiro. Já o rádio pode ter roteiro, mas é a instantaneidade. As coisas vão acontecendo e a gente vai informando. E a gente teve um exemplo muito claro disso na época das enchentes. Como o rádio foi importante. Além de que hoje o rádio é uma televisão também, por meio do YouTube. Diferente, mas com imagens. Estamos aqui com Heloíse, grande Heloíse Bordim, a Elo, comentarista aí, jornalista do Grupo RBS, exercendo aí muitas funções, especialmente na TV. E Elo, agora eu vou falar com a comentarista. Vamos falar de futebol. Afinal, estamos em final de semana de Grenal. Grêmio e Inter, cada um com 9 pontos no Campeonato Gaúcho, farão um clássico que não é decisivo, mas sempre é um Grenal, no Beira-Rio, amanhã à noite. Qual a sua projeção para este jogo e o que a gente pode esperar do ano da dupla? Então, o primeiro clássico Grenal do ano, né? Ansiosa para ver como os dois times vão ser escalados, porque a gente sabe que Inter e Grêmio começaram esse campeonato gaúcho com estratégias diferentes, apesar de serem dois novos trabalhos de técnicos, né? De um lado o Luiz Castro, do outro lado o Paulo Pezzolano, e os dois escolheram estratégias diferentes, o Inter no início colocando muito mais os seus jovens e depois, conforme foram passando as rodadas, foi colocando peças titulares, né, mesclando até chegar agora ao jogo do meio da semana, onde a gente já viu muito mais peças titulares, e o Grêmio desde o início mesclando essas peças titulares com jogadores jovens da base, que tem dado muito certo. A gente tem visto isso, a gente tem visto esses jogadores da base gremista se destacando e fazendo diferença no time principal, assim como a gente vê no Inter, que é o caso do volante Benjamin, que tem se destacado bastante, acabou ficando fora no meio da semana, mas ainda assim pode aparecer no Clássico Grenal. Então, vamos ver. Essas estratégias montadas pelo Luiz Castro, pelo Pezzolano, passam muito exatamente pelo Grenal e pelo Campeonato Brasileiro, que começa no meio da próxima semana. Então, o Grenal ganha esse agravante também. Qual time os técnicos vão escalar, sendo que logo mais tem uma estreia de Campeonato Brasileiro e, obviamente, todo mundo quer largar bem.
Então, vamos ver se eles vão colocar os seus times titulares, porque clássico a gente sabe, todo mundo quer ganhar, ainda mais um clássico Grenal, existe uma questão muito grande em vencer o clássico, mas ainda assim tem que ser feito de uma maneira responsável para não desgastar, para não ter problemas com a sua equipe, porque no meio da semana o Grêmio pega o Fluminense e o Inter pega o Atlético Paranaense. E tem um outro ponto também, que é a questão da primeira grande, digamos assim, o primeiro grande embate da temporada para a dupla Grenal, porque a gente sabe que os times do interior acabam nivelando, tendo um nível um pouco abaixo por questões de investimentos, de qualidade técnica. A gente tem visto isso nesse campeonato gaúcho. Então, o Grenal, ele acaba sendo o primeiro medidor de forças da temporada, e é isso que eu tô querendo ver, como é que se essas estratégias, né, elas começam decididas lá no início do ano, agora elas vão começar a dar algum resultado, e acho que a gente vai começar a ver isso no Clássico Grenal e também depois no início do Campeonato Brasileiro. Com certeza, e já no meio da semana tem Brasileirão. O Grêmio pega o Fluminense no Rio de Janeiro e o Inter recebe no Beira-Rio o Atlético Paranaense. E saindo aqui do estado e indo para a seleção brasileira, primeira masculina, seleção na Copa do Mundo deste ano, você está esperançosa com o trabalho do Ancelotti? Eu vou confessar que eu sou sempre uma grande esperançosa com a seleção brasileira. Acho que por muito tempo o sentimento, né, da torcida pela nossa seleção, ele foi muito comprometido, e eu entendo isso porque foram anos e anos e ciclos, né, que não chegaram lá, chegaram às vezes até longe demais, né? Não chegaram nem perto de nos brilhar os olhos e nos conquistar, que dirá conquistar um título maior, uma Copa do Mundo, enfim. Então eu entendo isso, mas todo começo de trabalho eu sempre sou uma pessoa esperançosa, e não foi diferente quando o Ancelotti assumiu, ainda mais sendo o Ancelotti, né? Então a gente sabe do tamanho que esse treinador tem. É um treinador que eu admiro muito, que eu gosto muito das ideias, e tô gostando de ver o entrosamento dele com o povo brasileiro, com a nossa seleção. Tenho gostado das convocações, né, que ele tem feito, os testes que ele tem feito também para a Copa do Mundo. Então, estou empolgada. Acho que é um primeiro trabalho de um ciclo que não foi completo, feito pelo Ancelotti. Então, a gente precisa ali também ter uma ideia que o cara não é mágico, né? Então, talvez para esse ciclo não seja tudo que a gente espera, mas que depois, quando ele trabalha um ciclo completo, possa nos levar mais longe. Mas eu sou muito esperançosa, sou fã do trabalho do Ancelotti, e acho que a seleção tem tudo para ir mais longe do que já foi nos últimos anos. E peças, elas existem, tudo bem, não são as melhores, né? O brasileiro, ele está muito acostumado com grandes jogadores, com grandes nomes, com grandes talentos, e hoje em dia, às vezes, a gente não vê tanto isso na nossa seleção brasileira, mas acho que num conjunto, mais as ideias do Ancelotti pode funcionar, e por isso estou bem esperançosa. O Brasil pode não ter mais os grandes jogadores de antigamente, mas tem um excesso grande de bons jogadores. Então, faltava um grande treinador para fazer esse coletivo render mais. Não sabemos se isso vai resultar já nesta Copa do Mundo em um grande resultado. Mas pensando a médio e longo prazo, já existem conversas aí para o Ancelotti ficar na seleção após o Mundial. Pode dar um samba legal. E se formos aí para a superstição, o Brasil ficou 24 anos sem ganhar a Copa, de 70 a 94. Estamos em 2026, há 24 anos sem ganhar. E lá, quando a Copa começou em 30, o Brasil venceu a 4ª edição. Ficou aí 28 anos sem ganhar, porém não teve Mundial em 2 anos, 42 e 46, por conta da guerra. Isso é só uma superstição, né? Não tem nenhum indício. Mas também é importante porque
Países como o Brasil, com tanta tradição, não fica tanto tempo sem ganhar. Tá chegando a hora. Bom, Elo, foi um prazer enorme te ter aqui no De Carrinho. Legal demais. Eu fiquei muito feliz em você prontamente aceitar o convite. Quero te desejar tudo de bom. Mas, para encerrar, fala agora sobre a Copa do Mundo Feminina, que vai ser no ano que vem, em 2027, e no Brasil. Como que tu projeta a organização do Mundial aqui no país e também, é claro, a preparação da seleção? E sobre a Copa do Mundo Feminina, que eu até tinha comentado, né, sobre o sonho de fazer e de trabalhar, eu projeto uma Copa onde a seleção vai jogar em casa, a seleção vai jogar com bons nomes, a seleção vai jogar com um bom treinador. Né? Falei do Ancelotti, mas sou mais fã ainda. Vou puxar a brasa para o nosso lado, para o lado brasileiro. Sou mais fã ainda do Arthur Elias. Sou muito fã mesmo, acompanho desde a época vitoriosa no Corinthians. Gosto também das ideias dele, gosto de como ele lida com o grupo, de como ele consegue gerir bem o grupo dele. A gente já via isso naquele trabalho do Corinthians, a gente vê que ele faz o mesmo com a seleção brasileira. Então, acho que a seleção já mostrou nas Olimpíadas, mostrou até onde podia chegar, até nos surpreendeu, porque eu acho que a maioria do mundo não colocaria a seleção brasileira tão longe como foi, né? Com a prata. Então, eu acredito muito nesse trabalho, acredito muito nessas jogadoras. Acho que sim, temos jogadoras muito talentosas. Talvez a gente até veja ainda a Marta ali, não necessariamente como titular, mas fazendo parte do grupo. Então, isso vai ser muito importante ter tudo isso no Brasil, sabe? Acho que essas presenças em um evento desse tamanho pode nos colocar, abrir os olhos do brasileiro para o futebol feminino. Acho que não vai fazer mágica, né? Não significa nada ter um evento desse se depois que ele acabar os investimentos não aparecerem, os patrocinadores não aparecerem, a TV não seguir dando atenção. Isso não vai fazer mágica, mas eu torço muito para que abra os olhos para o tipo, temos um conteúdo aqui, temos algo rentável aqui no futebol feminino, acho que dá para fazer uma coisa maior, né? Então, principalmente nos times brasileiros. Então, torço muito para que a Copa seja esse divisor de águas e torço muito pela nossa seleção. Acho que temos grandes chances, tem outras seleções grandiosas, mas torço para que pelo menos a gente consiga bater de frente, chegar longe e que elas consigam dar muito orgulho para o povo brasileiro, para quem não acompanha, né? Eu já sou orgulhosa por acompanhar, mas para quem não acompanha, que essa Copa seja a Copa onde a nossa seleção brasileira vai ganhar o coração, sabe, dos brasileiros. Então estou bem ansiosa também para a Copa Feminina. Com certeza que assim seja. Este ano, Copa do Mundo Masculina, e ano que vem, Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil e inclusive em Porto Alegre. E essa foi a Heloíse Bordim, jornalista do Grupo RBS, a mais recente comentarista aí das transmissões esportivas também da RBS, da Rádio Gaúcha. Heloíse Bordim foi a entrevistada desta semana aqui do programa De Carrinho.